Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao podcast EBD em Síntese, esse programa que está sob a administração do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. O DENEC está sob a direção do pastor Reinaldo Odilo e a nossa igreja tem como pastor presidente o pastor Martim Alves da Silva. Eu sou o professor Francimar, integro aqui a equipe de professores da Escola Bíblica Dominical no campo de Parnamirim, igreja pastoreada pelo pastor Abdênio. E tenho hoje aqui comigo o professor pastor Kleber Maia, pastor Kleber, que é segundo vice-presidente aqui em nossa igreja, em Parnamirim, professor e coordenador da ETAP, da nossa Escola de Teologia, e também da superintendência da nossa igreja aqui na sede. Pastor Kleber, seja bem-vindo ao nosso podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, querido irmão Francimar, e a todos os nossos ouvintes do podcast EBD em Síntese. Alegria chegar aqui para participar nesta lição, num trimestre que é tão rico, não é? Num dos textos mais ricos dos evangelhos, e certamente nós teremos aí no próximo domingo uma lição onde os professores estarão abordando esse texto e esse tema com segurança, como deve ser, mas também com a necessidade de sempre trazer uma teologia sólida para os nossos alunos da EBD. Uma alegria estar aqui e poder cooperar com esta equipe. Maravilha, pastor Kleber, muito obrigado por sua presença. Sabemos das demandas, das inúmeras atribuições, mas o senhor aceitou o nosso convite e participar aqui da nossa equipe de Parnamirim. A lição hoje será a lição de número 7 da classe de adultos, com o tema Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Nós estamos estudando nesse trimestre a Cristologia joanina, riquíssima, o Evangelho de João, com o tema geral E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo João, essa revista que está sendo comentada pelo pastor Elienay Cabral, né? E nós, na lição de número 7, nós temos, portanto, nessa temática, chegamos agora praticamente no final, né, da realização dos sinais de Jesus, registrado no Evangelho de João. Esse é o último sinal que Jesus realiza, né? O sinal cristológico, o sinal messiânico, decisivo, né? Já está no final do ministério de Jesus, e depois desse milagre que ele realiza, então, acontecerá os momentos finais do seu ministério, né? A sua prisão, a sua morte e a sua ressurreição. Está, portanto, como tema, temos como base o capítulo 11 do Evangelho de João. O textuário nos diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. E a verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então, portanto, nesta lição, amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, nós temos tanto a realização do milagre de Jesus, ressuscitando seu amigo, né, o seu discípulo Lázaro, bem como há uma ponte, né, há uma ponte para a doutrina bíblica da ressurreição. Então, nós teremos aí dois temas, tanto o sinal cristológico, o sinal messiânico da ressurreição de Lázaro, como também uma oportunidade de discorrermos sobre esse tema que é tão importante, esse tema doutrinário da ressurreição, tanto tendo como base, portanto, essa ressurreição de Lázaro, fazendo a ponte para tanto a ressurreição de Cristo, o significado da sua ressurreição, como também a ressurreição dos salvos, a ressurreição da igreja nos últimos dias. A introdução, portanto, nos fala sobre esse encontro de Jesus com Marta, com Maria, né, a questão da sua demora, né, essa demora de Cristo em chegar, de não chegar a tempo para evitar a morte de Lázaro, e o propósito desse milagre, né? Então, a lição também vai falar do propósito, lembrando que João apresenta todos os milagres que Jesus realiza, eles são muito bem escolhidos e tem um propósito de cada milagre apontar para o messianismo de Jesus, a sua divindade
ele como sendo não apenas o Messias, mas também o Filho de Deus. Pastor Kleber, o primeiro tópico agora, queremos ouvir o senhor na exposição desse primeiro tópico, o propósito de Jesus com os seus subtópicos seguintes, pastor. Muito bem, nós temos aí uma lição que realmente traz à tona um tema muito importante, né? E é necessário que o professor esteja preparado não só para discorrer sobre o evento em si, da ressurreição de Lázaro, que está muito detalhado na lição, mas também sobre outras questões teológicas que estão aí envolvidas e que, portanto, podem ser trazidas à classe por algum aluno ou o professor realmente despertar para expandir um pouco essa discussão. O primeiro tópico aí fala sobre como os discípulos estavam com Jesus do outro lado do Jordão, né? Você lê no capítulo 10 que Jesus havia ido para o outro lado do Jordão. Com isso, nós temos o estabelecimento dessa cronologia de tempo até o mensageiro chegar onde Jesus estava, Jesus demorar-se lá e ainda vir para Betânia, chegando apenas já no quarto dia. Mas uma questão interessante que aí o professor pode abordar também é que este sinal ele tem como propósito mostrar a vitória de Jesus sobre a morte. E aí, nesse momento que Jesus recebe o chamado das suas irmãs, nós podemos entender que os discípulos que estavam com Jesus, eles estavam também com medo de retornar para a Judéia exatamente por causa da morte. Não é? No capítulo 10, houve tentativa de morte de Jesus, no capítulo 8 também, apedrejamento, não é? E aqui nós vemos que no verso 8, os discípulos questionam: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o senhor quer voltar para lá? No verso 16, Tomé diz: Não, vamos lá para morrer com o mestre. Eles estavam com medo da morte. E quando Jesus lhes dá a certeza de que ele iria trazer Lázaro de volta da morte, então ele está já mostrando a esses discípulos como ele é de fato a segurança e a esperança que nós temos contra a morte, que é algo que todos os seres humanos estão sujeitos, mas para aquele que está com Jesus, fica claro então que a morte aí não é um inimigo que nós devemos temer. Jesus não vai chegar no tempo que Marta e Maria esperavam, mas vai chegar no tempo que ele estabeleceu exatamente para que houvesse não apenas uma cura, mas uma ressurreição, que é algo muito maior do ponto de vista do poder de Deus para executar isso, né? Agora, um outro detalhe interessante que o professor pode aproveitar para abordar nesse primeiro tópico é que no verso 11, Jesus fala de Lázaro como estando dormindo. Só que o dormir aí é uma metáfora para falar da morte, né? Ou talvez até um eufemismo, né? Uma redução, uma linguagem para tranquilizar mais os discípulos e talvez já estabelecendo a perspectiva da morte como sendo algo temporário para aquele que crê em Jesus. Esse conceito da morte como um sono, ele não é algo totalmente desconhecido para os discípulos, porque lá em textos como Daniel 12 e o verso 2, ele já diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então, veja que já havia o uso desse termo dormir para falar de alguém que está morto, né? Porém, há uma doutrina que os adventistas usam do sono da alma para falar, partindo de textos como este e também como de Eclesiastes capítulo 9, eles querem defender um estado de inconsciência da alma após a morte, como se fosse um sono literal, né? A doutrina do sono da alma. Porém, nós não cremos nisso,
nós entendemos que Jesus está apenas trazendo uma metáfora para falar sobre a morte como um sono e que, no nosso ponto de vista evangélico, ortodoxo, há uma consciência após a morte, como nós podemos ver no Apocalipse, por exemplo, no capítulo 6, os mortos que estão falando com o Senhor. Em Lucas, capítulo 16, na parábola do rico e do Lázaro, também nós temos essa questão ali. Então, o professor pode aproveitar aqui para não só trabalhar essa questão da espera de Jesus, ou da demora de Jesus, as irmãs que esperavam e Jesus não chega na hora que elas esperavam, porque há um tempo determinado para isso, e até para trabalhar como nós, muitas vezes, queremos que Jesus haja no nosso tempo, porém, ele age no tempo que ele determinou, porque nós não temos o plano inteiro de Jesus em mente. Como ele sabe o que vai fazer, então ele tem o tempo certo para agir. Mas o professor também pode abordar aí a questão de Jesus vencer o medo da morte em seus discípulos ou no coração deles, e também essa questão do sono como metáfora e do sono da alma, que podem ser abordados em passant ou de uma maneira até um pouco mais aprofundada Pastor no Kleber, primeiro tópico, né? é importante até, quero ver com o senhor aí, conciliar nessa questão do amor, né? Como conciliamos o amor de Deus, né? Aqui é uma família muito amada por Jesus, e essa questão do sofrimento, né? O sofrimento presente na vida daqueles que o Senhor ama, que o Senhor tem apreço, né? Como podemos abordar também essa questão, né? Sim, é uma questão importante, né? Entender que mesmo os amados por Jesus, eles podem e vão passar por situações difíceis de sofrimento. Porém, quando entendemos o quadro todo de Deus, nós percebemos que o sofrimento não tem a palavra final na vida do crente. Ele é usado por Deus com um propósito. E aqui fica claro que tudo que Jesus estava fazendo é para que ele fosse glorificado, o nome de Deus fosse glorificado, mostrando que Jesus é Deus que tem poder sobre a morte, né? Essa é uma É, questão muito clara também em toda a Bíblia. Só Deus tem poder sobre a morte. Então, a ressurreição é uma demonstração da divindade de Jesus. Jesus diz no versículo 15: por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Situação interessante aqui, né? Jesus se alegra de não poder chegar a tempo, e o propósito era para que essa ressurreição, então, fortalecesse, pastor Kleber, essa fé dos discípulos, né? Houvesse uma percepção mais clara do poder de Jesus. Sim, especialmente pela forma como Jesus iria fazer, né? Nos outros evangelhos, nós já temos episódios de ressurreição, de ressuscitação, porém de pessoas que haviam falecido há pouco tempo, né? O caso da filha de Jairo, o caso do filho da viúva de Naim. Sim. Mas no caso de Lázaro, a demora seria muito grande. E, segundo alguns autores, como por exemplo o D.A. Carson, no seu comentário de Mateus, ele cita uma literatura judaica que dizia que os rabinos acreditavam que até o terceiro dia a alma ainda circundava o corpo, podendo retornar a ele, mas quando ela, segundo esse entendimento judaico, quando a alma via que o corpo já estava mudando por causa da decomposição, então ela abandonava e ia para o lugar dos mortos, ou seja, até na visão um tanto mística, rabina, mas que estava presente no conhecimento que as pessoas tinham, o quarto dia já era totalmente fora de qualquer possibilidade. E Jesus vai deixar para agir nesse dia exatamente para mostrar o seu poder, a sua glória, e a fé, então, que iria despertar nele seria muito maior nos discípulos, né? Talvez por isso ele disse: eu estou alegre porque o que vocês vão ver é muito maior do que vocês pensavam. Glória a Deus. Então, nós chegamos, meus irmãos, à sinopse do primeiro tópico. O propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, então, revelar a glória de Deus, e fortalecer a fé dos discípulos. Então, João está
trazendo esse sinal de Jesus com riquíssimos detalhes, assim como são todos os sinais que Jesus realiza no Evangelho de João. João traz riquíssimos detalhes, ensinamentos profundos, né? O que representa, né? Ou seja, para além do milagre, né? Não está mostrando Jesus apenas como um milagreiro, um operador de milagre, isso que fica bem claro. No Evangelho de João há realmente um propósito em apresentar Jesus como Filho de Deus. O tópico 2, meus irmãos, portanto, o encontro de Marta com Jesus, né? Jesus conversou com as duas irmãs, mas o comentarista foca principalmente aqui no encontro de Jesus com Marta, né? Então, nós temos esse encontro e há uma conversa, né? Há um consolo de Jesus com a irmã de Lázaro. É entendido que Marta aqui represente a liderança da casa nesse momento, né? Possivelmente como a irmã mais velha. Né? Interessante que ela também cobra uma postura de Jesus quando ela está trabalhando e Maria está assentada ouvindo os ensinamentos de Jesus em uma outra passagem, então ela vai lá cobrar que Jesus mande Maria lhe auxiliá-la. Então a gente percebe que Marta aqui exerce uma liderança, né, na família, vai conversar com Jesus e demonstra, alguns acham que ela demonstra um pouco de decepção por Jesus não ter chegado, né, por ser uma família conhecida, ou por terem algum tipo de prestígio, né, eram amigos de Jesus, já tinham hospedado Jesus e os discípulos, eram próximos, né? Jesus realmente, de fato, amava essa família. É interessante que Jesus não age, né? Em nenhum momento do seu ministério, ele não age de acordo com a proximidade com as pessoas. Né? Nem mesmo a sua mãe tinha um poder de influenciá-lo, né? Ou de determinar o momento que ele deveria agir. Né? Então, por mais que Jesus amasse essa família, e alguns colocam que houve uma decepção de Marta, mas é entendido que não necessariamente. Né? Marta aqui está, de fato, confiava em Jesus, que se ele chegasse, o seu irmão não teria morrido. Mas ela também reconhece que Jesus poderia orar ao Pai, né? E que pedindo nada é impossível, né? Quer dizer, ela também reconhecia que Jesus gozava de uma intimidade e de uma posição diferenciada dos demais judeus, ao ponto de pedir ao Pai, rogar ao Pai algo extraordinário. Então, realmente, de fato, era uma família de fé, era uma família de posses, né, conforme os comentaristas, porque realmente a morte de Lázaro atrai muitas pessoas de Jerusalém, então não era uma família desconhecida, era uma família importante, né, que morava próximo a Jerusalém, né, segundo os estudiosos aí, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, então realmente por isso o medo dos discípulos, como o pastor Kleber falou, de retornar a Betânia, porque estava muito próximo de Jerusalém. Jesus podia sofrer algum tipo de ataque, né, juntamente com os discípulos ali em Betânia. Então, esse encontro de Marta com Jesus revela algo importante que os professores devem trabalhar, que é justamente o conhecimento das verdades sobre a nossa fé, dão esperança em meio a um sofrimento. Então, a gente percebe que a conversa que Marta teve com Jesus reflete um conhecimento que ela tinha a respeito de Jesus, do seu poder, da sua intimidade com o Pai, mas não era ainda um conhecimento a ponto de saber que Jesus ele tinha poder pleno sobre a morte. Né? Então, isso nos leva a entender que o nosso conhecimento da palavra de Deus, o nosso conhecimento sobre Deus, nos ajuda a enfrentarmos momentos difíceis. Né? Ou seja, quanto mais nós conhecemos a respeito de Deus, do seu caráter, da sua palavra, da sua providência, do seu amor, do seu poder em realizar coisas que nós até desconhecemos, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus nos ajuda a mantermos a nossa esperança firme, independentemente daquilo que estamos vivendo. Né? Outro ponto importante nesse encontro é que Jesus confirma uma crença que os judeus tinham, né, principalmente ali os fariseus, na ressurreição. Né? Então, realmente, os fariseus eles criam na ressurreição, eles criam na doutrina da ressurreição. Paulo, como um fariseu que foi,
também acreditava nessa doutrina e vai ser, nas suas cartas, ele vai falar muito, né, sobre a ressurreição, principalmente em duas cartas aí, Tessalonicenses e 1 aos Coríntios, que vai ficar no tópico 3, com o pastor Kleber. Mas Jesus confirma essa crença na ressurreição, mas coloca essa crença, coloca-se, né, ele mesmo, como sendo aquele que vai cumprir essa crença, né? Ou seja, e isso era desconhecido, ou seja, os judeus acreditavam que haveria uma ressurreição. Mas Jesus, ele se coloca como aquele, né, que vai trazer a realidade essa crença que eles tinham. Ou seja, Jesus não apenas confirma essa crença na ressurreição, mas se apresenta como sendo o autor, né, desse acontecimento. Ou seja, a ressurreição ela será efetivada por Jesus, né? E esse sinal de Lázaro justamente aponta para isso. Então, Jesus fala com Marta a respeito dessa ressurreição, ou seja, dizendo que a ressurreição de Lázaro seria naquele momento, aconteceria ali, naquele dia, por meio de Jesus, mas também ele não descarta essa ressurreição futura, né? Então, há duas ressurreições aqui: o poder de Cristo sobre a morte física, né? Naquele momento ali na vida de Lázaro, e também uma esperança para o futuro, ou seja, de que a morte ela não teria a palavra final sobre os discípulos de Jesus, ou seja, de que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, passaria a viver, né? Tanto de uma vida eterna, que ela não cessa com a morte. Aí o pastor falou muito bem essa questão do sono da alma, né? Ou seja, a comunhão com Deus, a vida eterna que já é presente na vida daquele que crê em Jesus, ela não é interrompida com a morte, ou seja, ela continua numa outra dimensão, né? De uma outra maneira, mas ela continua. E também a promessa, a expectativa dessa ressurreição, né? Essa doutrina que muitas das vezes os crentes acham que só estar no céu já é muito bom e é maravilhoso, né? Mas a obra de Cristo ela é uma obra que restaura todas as coisas, né, pastor Kleber? Então, tudo aquilo que a presença do pecado ela trouxe de consequências para o ser humano, inclusive a morte, tudo isso há de ser vencido, há de ser restaurado, ou seja, a nova criação, ela terá um povo que terá um novo corpo, né, ressuscitado por Cristo. O que é que o senhor tem a complementar sobre esse segundo tópico? Essa é uma questão importante que a gente pode até fazer uma distinção, alguns autores fazem, né, entre ressurreição, como sendo aquele evento final, e ressuscitação, que é o que Jesus faz com as pessoas ao longo do seu ministério, né? Por quê? Porque a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro, eles vão ressuscitar, mas eles estão ainda em um corpo mortal que depois vão passar novamente pela morte. Ao ressuscitá-los, Jesus mostra o seu poder sobre a morte já hoje, já agora. Mas a ressurreição propriamente dita, ela é inaugurada por Jesus, que é alguém que ressuscita em um corpo glorioso, não mais sujeito à morte. E aí Paulo apresenta Jesus como as primícias, né, desse processo, mas aí na cabeça das irmãs parece que estava somente essa ideia da ressurreição nos últimos dias, porque lá em Daniel, capítulo 12, como eu citei, já havia uma profecia sobre isso, e os judeus então criam, já liam o profeta Daniel, né? Mas Jesus vai mostrar que ele não só tem vida eterna e ressurreição no futuro, mas pode ressuscitar naquele momento, declarando já a sua vitória sobre a morte. E uma outra questão interessante é que pode se levantar uma discussão aí, né, um bom debate em sala de aula sobre a fé doutrinária e a fé experimentada, ou a fé experiencial. Aqui nós temos alguém que cria, mas que agora vai realmente experimentar isso por meio
da ação de Cristo, né? Há muitos crentes, às vezes, que creem que Jesus cura, que creem que Jesus pode fazer alguma coisa, mas parece que creem apenas assim de uma forma teórica. Nunca vi, nunca observei, nunca presenciei, nunca aconteceu comigo. E há uma diferença nisso. Eu acho muito interessante porque o capítulo que mais trata de fé na Bíblia, que é o capítulo 11 de Hebreus, né? Ele pouco explica sobre fé, mas ele traz relatos de uma fé que aconteceu, que foi vivida, né? Porque uma coisa é você ler sobre fé, outra coisa é você experimentar realmente uma fé em ação. E aqui a gente pode, então, professor, trabalhar essa questão até mesmo colocando diante dos seus alunos quem tem a fé que Jesus faz milagres e quem já experimentou essa fé em ação e já viveu realmente milagres, porque isso faz uma diferença, né? Uma coisa é você só entender que Jesus faz e outra coisa é você ver, experimentar e entender que ele de fato tem esse poder, é Deus e tem o poder de fazer milagres a qualquer instante. É uma outra questão importante que eu acho que pode ser abordada aí durante a exposição desse segundo tópico. Kleber, vamos agora para o tópico 3, né? Então, o tópico 2, a sinopse é o diálogo entre Jesus e Marta, fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é. Então, confirma realmente o que nós acabamos de discorrer aqui. O tópico 3, pastor Kleber, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então, agora há uma ponte, né? O comentarista faz essa ponte sobre a ressurreição de Lázaro, e nos leva agora para essa doutrina bíblica da ressurreição, que não está limitada apenas a uma ressurreição, a um milagre, né, que os próprios apóstolos realizaram, né, e na história da igreja já aconteceu inúmeras vezes, é o milagre de uma ressuscitação, como o senhor bem falou, e diferenciar essa ressurreição final, essa ressurreição, a Bíblia fala, né, de primeira e segunda ressurreição, né? Então, o senhor pode entrar, por favor, pastor, nesse tópico. Muito bem, aqui nós temos um espaço realmente para discutirmos, apresentarmos em sala a doutrina clássica, a doutrina ortodoxa sobre a ressurreição segundo a Escritura, não é? Nós podemos entender aí pelo menos 3 pontos, o professor pode ressaltar em sua exposição. Primeiro, da universalidade da ressurreição. Todos ressuscitarão. Aqueles que ressuscitarão para a vida é porque creram em Jesus. Mas aqueles que não creram em Jesus também ressuscitarão, porém, como lá o texto de Daniel diz, também Jesus diz lá em João 5, 28, 29, Atos 24, 14, 15, há uma ressurreição para a vergonha eterna, para o desprezo eterno, para o afastamento eterno de Deus. Então, todos os homens estão destinados à ressurreição, porém, há destinos diferentes para eles. E aí nós falamos também sobre, além da universalidade, essa dualidade da ressurreição, ou seja, nós temos 2 ressurreições, uma para a vida, que ela ocorrerá primeiro, né? Serão ressuscitados quando Jesus vier para arrebatar a igreja. Então, naquele momento do arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, né? É uma doutrina que nós precisamos deixar claro, então. Apesar de serem todos ressuscitarão, mas não no mesmo momento. A primeira ressurreição, que é para a vida, ocorre quando Jesus vier, e aí os mortos ressuscitarão primeiro, diz lá em 1 Tessalonicenses 4 o apóstolo Paulo, e somente quando for acontecer o juízo final, o juízo do trono branco, haverá agora a segunda ressurreição, que é para a condenação. A gente pode entender, então, que todos da primeira ressurreição são salvos e todos da segunda ressurreição são condenados. E também outra característica
além da universalidade e essa dualidade, é a corporalidade da ressurreição. A ressurreição, ela é literal, haverá corpos que serão ressurretos, ganharão nova vida e uma nova natureza. Não é? Ela não é apenas simbólica. Às vezes alguém fala de estar vivo na memória de alguém, estar vivo nos atos que praticou. Não, o ressurgir aqui é algo literal e nós vemos aí, então, a vitória de Jesus declarada sobre a morte. Aqui nós temos nos evangelhos a esperança escatológica da ressurreição sendo declarada. Mas lá em 1 Coríntios 15, Paulo deixa claro que ali já está garantida a ressurreição, a nossa ressurreição e a de todos, por causa da ressurreição de Jesus, que dá a certeza da vitória sobre a morte, né? Então é importante entender que esse episódio de Lázaro, ele tem essa intenção pedagógica de ensinar sobre a vitória de Jesus sobre a morte e como isso o glorifica como Deus, e também tem essa intenção escatológica de trazer esperança, mesmo para aqueles que morressem. É o caso Lázaro, ele vai ser trazido de volta à vida, mas um dia ele vai morrer de novo. Porém, morre nessa esperança escatológica que todo crente tem. E aí o texto de João 11, 25 e 26, né, é muito importante, porque Jesus deixa claro: aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Aquele que está morto, ele viverá. E aquele que vive e crê não morrerá para sempre. Ou seja, pode morrer, porque estamos ainda nessa condição de mortalidade. Porém, como Paulo deixa claro, um dia a imortalidade ela será nos dada, né? O que é mortal se revestirá de imortalidade e nós então ressuscitaremos em um corpo glorioso. E é importante que o professor então destaque aí essas questões. Todos ressuscitarão, não ao mesmo tempo, em um corpo glorioso, um corpo diferente. E aí fica claro também para o crente que a ressurreição ela tem essa característica, né, de um novo corpo, um corpo diferente, onde Paulo diz: semeia-se o corpo natural, ou seja, é depositado na terra o corpo natural, mas ressuscita corpo espiritual. E Filipenses 3:20, Paulo diz que Jesus transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. Em 1 de João 3:2, ele diz também que nós seremos semelhantes a ele, né? Assim como o veremos. Então, temos essa doutrina muito rica, cheia de detalhes importantes, que o professor pode trazer em sala de aula, pode até montar um quadro, um gráfico com essas questões, né, para expor na aula, de forma que os alunos possam não só sair da sala com essa narrativa de Lázaro bem explicada, mas também com o entendimento sobre a doutrina da ressurreição bem firme na sua mente, para que eles tenham exatamente o que é a intenção da Escritura com isso: esperança, certeza escatológica, confiança em Jesus e não ter mais o medo da morte, porque Jesus já venceu. A expressão que Paulo usa em 1 Coríntios 15 é quase engraçada, né? Porque ele parece estar zombando da morte. Cadê, morte? Aquela foice que você andava com ela aí? Cadê o aguilhão que você andava com ela e foi vencida? Que é uma citação do Antigo Testamento, né, pastor Kleber? Sim, sim. Mas veja que parece que eles só tinham essa noção de vitória no fim. Exatamente, E exatamente. Jesus mostra que já O chegou a senhor que é vitória o e senhor que é um continua. estudioso das parábolas, né? É interessante que alguns autores colocam
esse episódio, né, da ressurreição de Lázaro, esse sinal que João apresenta como uma parábola encenada, né? Ou seja, representando aí de fato, né, a ressurreição final de todos os crentes, né? Ou seja, é uma pessoa que morreu, é um corpo que já cheira mal, ou seja, que realmente já está no estado avançado, né? Já entrando ali na questão da decomposição. De fato, é aquela pessoa que morreu mesmo, e não importa o que tem, os restos mortais, não interessa o que vai ter daquela pessoa, né? Ou apenas o seu DNA, né? Mas realmente uma parábola encenada que aponta para essa ressurreição final dos crentes em Cristo Jesus, né? E Jesus se apresentando, o apóstolo Paulo apresenta Jesus como sendo as primícias, né? Interessante os irmãos entenderem que a primícia de uma colheita eram os primeiros frutos, né? Então, se a primícia, a qualidade da primícia, né? A qualidade da primícia, ela demonstrava a qualidade da colheita, né? Então, por exemplo, se a primícia fosse boa, né? Se a espiga fosse cheia, então aquilo ali representava toda a colheita. Então, olhando para Jesus, fazendo esse paralelo dele ser a primícia, né? Ele representar o que virá depois, então estamos esperando coisa boa aí, né, pastor Cláudio? Com certeza. E, de fato, assim, Jesus, em seu ensino, ele tem as narrativas parabólicas, né? Mas tem também aquilo que alguns autores chamam de ações parabólicas, né? Onde Jesus, por meio de ações como também nós vemos o lava-pés, a maldição daquela Figueira. figueira, são ações que têm um propósito pedagógico, onde ele quer ensinar por meio disso. E aqui nós temos uma ação concreta de ressuscitação, porém, podemos perceber esse aspecto pedagógico, onde Jesus vai deixar claro que ele venceu a morte, né? E uma vez que a morte é algo universal, ele vai demonstrar aqui um poder extraordinário. E uma vez que a morte é o salário do pecado, ou seja, está ligada ao pecado como sendo uma punição, Jesus, ao mostrar poder sobre a morte, também sinaliza sobre a vitória sobre o pecado, né? Que ele na cruz venceria a morte e o pecado, ou seja, anulando a culpa e a condenação decorrente, que é a morte, o que aponta então para a obra completa de Cristo e é algo realmente extraordinário aqui no Evangelho de João. Sempre é interessante lembrar que tudo que João está demonstrando tem o propósito que as pessoas creiam. E é importante, portanto, que o professor trabalhe em sala de aula, que o aluno saia de lá também crendo, né? Desenvolver, ampliar, fortalecer a fé dos alunos em quem Jesus é e quais as implicações disso para a vida hoje e futura do crente, por isso vale a pena continuar crendo em Jesus. Em tempos das pessoas estarem colocando tanta sua fé muitas vezes em metodologias, né, em pessoas, na sua igreja, no seu líder. Interessante que o Evangelho de João ele está sempre apontando para Jesus, né? Ou seja, a fé cristocêntrica, né? Ou seja, por que Jesus faz isso? Para que Jesus fez isso? E esse milagre final, né? Esse último milagre que Jesus realiza antes de ser condenado e morto, é um milagre também que antevê, né, pastor Kleber, a sua própria ressurreição. Quer dizer, um homem que ressuscitou Lázaro há 4 dias morto, será que, por que os discípulos não poderiam esperar desse homem que demonstrou por meio de tantos sinais que realmente a morte não poderia retê-lo, né? A morte não seguraria Jesus, diferentemente de Lázaro, que precisou ter as suas faixas tiradas, né? Porque, como o senhor bem falou, era um corpo ainda semelhante ao que havia morrido, né? Ou seja, Lázaro recebeu um corpo semelhante ao que ele tinha. Era o mesmo corpo de Lázaro. Na ressurreição de Jesus, não houve necessidade de ninguém desatar as faixas, né, pastor? Ele atravessou essas faixas, é isso mesmo? O fato é que o corpo agora era outro, né? De outra natureza, de outro tipo.
Nós não temos uma descrição, uma cena clara de como tudo aconteceu, mas ao vermos depois Jesus aparecendo aos discípulos, né? E aí no Evangelho de João a gente vai ver isso lá no capítulo 20, Jesus aparecendo aos discípulos, então nós podemos já entender que de fato não houve problema algum para ele atravessar as faixas ou coisa parecida, né? Em tempo, eu quero só fazer um registro aqui que, de Claro, fato, o texto de João 11, ele traz um milagre feito como um sinal, né? O comentarista diz que é o último dos milagres que Jesus haveria de fazer, mas ele deixa claro, um dos últimos sinais, milagres sinais. entre Sim. aspas, porque lá no capítulo 18, quando Jesus é preso, ele vai restaurar a A orelha orelha. de Malco, né? No Isso. capítulo 18 e o é, verso 8 em diante, quando Jesus, ou verso 10 em diante, quando declara isso. Então, restaurar a orelha de Malco foi um milagre, Sim. mas não foi usado ali como um sinal, né? Sinal é algo que aponta para além de si mesmo, além da sua realização. Então, aqui, de fato, nós temos o último sinal de Jesus, ou seja, um milagre, com um propósito de demonstrar seu poder, sua glória, o milagre de colocar a orelha de Malco no lugar tem ali uma função da misericórdia de Jesus, né? Alguém até diz que se Malco era servo do sumo sacerdote, se ele perdesse a orelha, ele não poderia mais ser sacerdote, porque era vedada a participação de alguém com algum defeito físico no sacerdócio, né? E a orelha direita era muito importante porque na hora que era feito o ritual de espargir o sangue, era colocado sobre a orelha direita A também. consagração, né? A É, consagração dos sacerdotes. dos sacerdotes. E aqui Jesus faz um milagre, mas isso aqui a gente não vê como um sinal, tanto que não há destaque algum para ele, dizendo Jesus fez isso para, como nós temos aqui no capítulo 11. Então, entenda que até existe outro milagre que Jesus vai fazer, mas este é o último sinal, ou seja, um milagre como evidência Bem, da sua glória, do seu poder. muito bem, pastor Kleber. Meus irmãos, chegamos aqui ao final, né, da nossa gravação, do nosso podcast EBD em Síntese. Abordamos os 3 tópicos da lição de número 7. Eu tenho certeza de que cada professor, cada pastor vai poder, a partir desses subsídios e acrescentando outros na sua pesquisa, no seu estudo, preparar uma excelente aula, abordando temas aí tanto de cunho doutrinário, como a ressurreição dos crentes, como também muito prática, questões práticas, como lidar com o sofrimento, como lidar com o amor de Deus e passar por momentos difíceis, como entender essa aparente demora do Senhor, às vezes, em nos socorrer e nos responder. Então, há, de fato, muita coisa para ser abordada na aula, e eu tenho certeza de que será um tema muito bem aproveitado por cada professor. Eu quero aqui agradecer a presença, né, e a contribuição excelente do pastor Kleber Maia, e a atenção, a presença conosco de cada um dos irmãos. Pastor Kleber, faça suas considerações finais, agradecimentos e encerre já fazendo a oração por todos nós. Eu quero louvar a Deus e agradecer o convite, presbítero Francimar, por essa oportunidade de estar aqui, não é, fazendo parte desse podcast, trazendo a nossa contribuição para o entendimento dessa lição tão rica. Esperamos que realmente os professores estejam preparados e que possam ter uma aula muito produtiva. Lembrando que no final de tudo, nós não ensinamos apenas para que os alunos tenham entendimento, mas que eles tenham fé, que eles sejam realmente impactados pela palavra e possam crer em Jesus de maneira transformadora, e assim nós teremos realmente uma aula que valerá muito a pena, né? Vamos orar então?
Querido Senhor, muito obrigado por tua palavra, por esse tempo que podemos estar aqui para aprender, para pensar, para entender como levar essa verdade tão grande aos nossos alunos na sala de aula e que o Senhor abençoe cada aluno, cada professor, que eles sejam verdadeiros instrumentos, que eles estejam capacitados por teu Espírito e que possam levar uma aula que transforme os alunos, que traga impacto de fé, para que eles creiam e vivam com esta fé como o Senhor que venceu a morte e que nos dá a vitória final. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor.